Olha só, eu não sei, vocês, imagino que sim, Guilherme. Quando eu tinha 10, 11, 12 anos, 13 anos, 15 anos, que a seleção brasileira ia jogar, pra mim era um acontecimento. Eu acordava e falava, hoje tem jogo da seleção brasileira. Meu pai falava, hoje a gente vai assistir o jogo da seleção brasileira. Eu botava a camisa da seleção brasileira. Eu não sei o que aconteceu, se é a quantidade de jogadores fora do país, se é porque hoje tem todo dia futebol na televisão, mas eu não vejo nenhuma empolgação das crianças, aproveitando que hoje é o dia das crianças, da nossa juventude, dos nossos adolescentes, com a seleção brasileira. Mal em Copa do Mundo. Isso é uma loucura. Se você parar na Praça 7 hoje e perguntar para 50 jovens entre, sei lá, 15 e 25 anos, contra quem a seleção brasileira joga hoje, às 21h30, eu tô para te dizer que 70% não sabe nem que a seleção joga. Muito menos contra quem. Então, fica aí a pergunta, né, para o nosso ouvinte, telespectador. O porquê que a gente, de uma forma geral, não só os jovens, mas nós também, perdemos tanto o encanto pela seleção brasileira. CJ, você sabe que o Domênico estava falando da seleção brasileira, sabe o que eu me recordei? Eu sou mais velho que o Domênico, 10 anos. Eu sou da época em que a criança, além de vestir de manhã a camisa da seleção brasileira, na hora que começava a execução do hino nacional, eu ficava de pé para cantar o hino. Mas era uma imposição ou não? Partia de você? Não há imposição nenhuma. Meus pais nunca me obrigaram a isso. Mas é porque na escola, toda sexta-feira, por exemplo, nós tínhamos que hastear a bandeira. No final da tarde, recolhia. Tinha uma forma de dobrar a bandeira, né? De dobrar. A bandeira não podia nem esbarrar a pontinha dela no chão. No pátio da escola. No pátio da escola. Tinha toda uma cerimônia. E eu fui lobinho. Eu não cheguei a ser escoteiro, mas eu fui lobinho. Então a gente tinha todo um respeito por aquele ritual. Quando começava, então eu tô contando isso tudo, começava a tocar o hino nacional antes do jogo da seleção, eu me levantava lá com, sei lá, 6, 7 anos, botava a mão no peito, cantava. O que eu acho que aconteceu, Domênico? Nós tivemos a Copa de 82, aquela baita decepção. 86, a decepção foi menor. E 90 foi nós perdemos aquela paixão pela seleção brasileira em 90. Dali para frente, CJ, a CBF começou uma série de amistosos só para ganhar dinheiro, rodando o mundo inteiro. Foi quando o Brasil começou a perder jogos em eliminatórias da Copa do Mundo para Bolívia, por exemplo, que nós nunca tínhamos perdido. E aí foi fazer excursão, chegou no exterior com uma seleção mal armada, improvisada, e chegava lá, empatava com seleções fraquíssimas. Ali, acho que o brasileiro foi perdendo aquele prazer em ver a seleção brasileira. Aí você vai me falar, mas 94 nós ganhamos. Bacana, houve uma recuperação. Mas não deu sequência. Aí veio 98, aquela história toda mal contada da final contra a França. O que aconteceu ou não aconteceu nos bastidores. Bom, 2002, título, bacana. Aí você dá uma recuperada, mas nós nunca mais voltamos àquele estágio lá de trás. Caramba. Aí veio o 7-1. 7-1. Eu acho que o 7-1 foi uma pancada tão forte, né? Dentro de casa, da forma como foi. E parecendo assim a seleção sem estar com aquela vontade toda. Enfim, eu te digo hoje, CJ, a seleção brasileira não desperta mais. Desperta mais não. No torcedor, assim, aquela vontade de ver o Brasil, vou ver os melhores jogadores do Brasil. A gente ligava a televisão para ver os melhores jogadores da doido. seleção. E a ansiedade para esperar um jogo da seleção brasileira. Tá, mas olha só, vocês acham que isso, então, se deve? O Gui deu o exemplo da CBF. Aberto o canal aqui para ouvirmos, né? Se temos o microfone do lado de cá, vocês têm o 993169898, 993169898, vídeo e áudio. Pode mandar o vídeo também, né? Um vídeo, um áudio, que se quiser resenhar com a gente aqui. Mas quem é em Belo Horizonte hoje, CJ, antes da sua pergunta, que organizou um churrasco para ver o jogo da seleção brasileira e chamou a família, os amigos? Eu o cara não pode conheço. até estar fazendo um churrasco, porque hoje é feriado,
Falou, vamos aproveitar e vamos ver aqui o jogo da seleção brasileira. Não é a causa, é não a consequência. É a consequência. Entendi. É a oportunidade, vai estar passando. Você deu liga a televisão aí. Você deu um exemplo da CBF ou do caça-níquel, de amistosos, a falta de identificação. Além disso, você deu o exemplo dos melhores. Essa coisa de melhor, Gui, aí entra meio que para um âmbito pessoal, porque você pode achar o Ronaldo Fenômeno melhor que o Ronaldo Gaúcho e vice-versa. Sim. Então, o melhor é uma coisa bem pessoal. Eu acho o Romário o melhor de todos que eu vi jogar, junto com o Zidane, são meus ídolos. Aí o cara que tá lá fala assim, cala a boca, o Fenômeno é muito melhor do que o Romário. Aí então entra um gosto pessoal. Agora, quais motivos? Por que eu tô perguntando isso? Não sei se foi o Miranda ou se foi um ouvinte no 98 Esportes que falou assim, vocês da imprensa também têm culpa nisso, hein? Porque, por exemplo... Tem também. Ligar a televisão, acho que foi o Miranda, ligar a televisão e ouvir o Galvão Bueno... Gente, o Galvão Bueno não é uma figura qualquer. O Galvão Bueno é o Galvão Bueno. Você pode até não gostar dele, já ter mandado um cala-boca Galvão, mas tem que ser muito respeitado, tem muita história. Maior narrador esportivo que esse Brasil já viu. Existem outros gigantes, mas o Galvão... goste ou não, tem sua história. E ele cornetava, mano. E ele gostava de um e não gostava de outros. E ele incentivava, e a palavra do Galvão é um baita combustível para uma corneta. Dodô até levantou o microfone, ele quer falar alguma coisa. Pode. Aqui, mas eu queria só para complementar essa sua linha de raciocínio. Ok, a imprensa, num determinado momento, passou a ser muito dura com a seleção brasileira. Não só o Galvão, tá? A imprensa de São Paulo... ela é muito, muito contundente nas críticas. Mas um outro fator que eu acho que também pode estar pesando é o fato da seleção brasileira ser formada quase que 100% por jogadores que não estão aqui. Sabe, CJ? Então, isso é uma tendência, né, Gui? Eu sei que é. Mas nós tínhamos um prazer diferente, né, Domênico? Você tá louco. Quando o Domênico ia lá ver, a seleção vai jogar hoje com Éder Aleixo do meu time, com o Luizinho, com o Toninho Cerezo. Né? Ver o Zico jogar, né? A seleção de 82 era Atlético, São Paulo e Flamengo, né? Então, eu tinha um prazer quando eu ia ver o Ronaldo Fenômeno vai jogar pela seleção brasileira. No passado, Piazza, Tostão. Então, você ainda tinha esse outro componente. Hoje você liga a seleção, tem lá um lateral esquerdo que joga na Itália, ninguém sabe quem é o menino. Está lá na seleção brasileira. Então você tem vários jogadores. Não tem uma identificação, aspas, né, Guilherme? São, entre aspas, eles são quase que anônimos no futebol brasileiro. Não há uma identificação. A gente não sabe quem é. Se aparecer a imagem dele na televisão daqui a pouco, aquele 70% que o Domênico falou vai crescer. Nós vamos chegar a quase 100%. Ninguém. Mas quem é esse rapaz que está treinando? Você falou ontem, Guilherme, que sua mãe te esqueceu, ou você se escondeu na loja de tecidos. Isso, né? na banca. Eu, com 18 anos de idade, morava em Valadares, você trabalhou em Valadares, eu fui numa loja de tecido e comprei um pano verde e um pano amarelo e pedi para minha mãe mandar para uma costureira e fiz uma bandeira e fui pegar bambu, fazer a bandeira, eu tinha um fusquinha, botava a bandeira no fusquinha. Com 18 anos, qual é a chance do meu filho hoje sair de casa e ir para uma loja de tecido, comprar um tecido amarelo, um tecido verde para fazer uma bandeira? É zero. Mas vocês acham que isso pode voltar? Ou não? Não acredito. Não acredito? Não acredito. Você acha que não existe um resgate? Não acredito. Acho que não. Não acredito. Nós perdemos isso.